Amém, graças a Deus. Gente, notícia quentinha já aqui para todo mundo ficar sabendo. Essa semana a gente já vai lançar as pré-inscrições para o Passion Camp do ano que vem. Então já fiquem atentos, logo logo a gente manda mais informações. Vai ser, faltou... Deixa o pessoal sentar que a gente fala de novo para vir um ânimo ali. Mas foi muito especial, gente. Realmente estar lá foi um privilégio, foi maravilhoso. E os testemunhos, obrigado, Tiagão. Os testemunhos mostram para a gente um pouco daquilo que aconteceu. Foi um momento sobrenatural ali. E como a pastora Paulinha já dizia, e como nós vemos se cumprindo aquilo que o próprio Senhor nos promete. Lá em Jeremias 29:13, ele vai dizer, o Senhor diz o seguinte, através do profeta Jeremias: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Isso é uma promessa do Senhor. Isso não é reservado para algumas pessoas que vão em algum lugar específico, para alguns poucos espirituais que Deus escolheu, ou apenas para quem vai e fica 5 dias num acampamento, num retiro espiritual. Mas essa é uma promessa do Senhor para todo aquele que deseja buscá-lo. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes nós somos levados a acreditar que Deus brinca de esconde-esconde com a gente. Parece que a gente está sempre procurando, sempre tentando, sempre orando, sempre pedindo, e nada da gente encontrar com Deus ali em algum momento. Ou às vezes a gente acredita que por escolhas que nós fizemos, ou por algo que nós vivemos no passado, por alguma situação específica, nós jamais vamos poder nos aproximar do Senhor. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é completamente o oposto disso. Nos mostra que a única coisa que cria separação entre nós e Deus são os nossos pecados. E era uma dívida tão grande, uma distância tão grande, que nós jamais conseguiríamos atravessá-la, mas o próprio Deus atravessou essa distância, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele em Cristo Jesus. Se você deposita a tua fé em Jesus, se você coloca a tua confiança em Jesus, você recebe salvação e você se torna filho de Deus, você é reconciliado com Deus. Isso está disponível para todos nós, como foi dito aqui. Basta pedir, basta entregar, basta abrir teu coração e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Fazer essa oração corajosa de dizer: Senhor, olha, eu tenho te conhecido de ouvir falar, mas eu quero te ver. Quero te conhecer, eu quero poder dizer, como Jó disse: hoje eu te vejo, hoje eu te conheço por quem o Senhor é. Porque sabe, talvez cristianismo para você ou para alguém, alguns de nós aqui, seja uma bela tradição de família que nós recebemos, então nós somos a 4ª geração ou a 5ª geração dessa tradição religiosa, e que é algo que traz até boas memórias da infância, traz boas memórias de momentos em família, mas não é nada mais que isso. O Evangelho é uma tradição que eu recebi, é algo que me foi ensinado, mas isso nunca se tornou real. Jesus nunca se tornou alguém real para mim, um amigo pessoal, alguém com quem eu me encontrei pessoalmente. E entendam aqui um momento em que Jesus fala com a gente. Como nós vimos alguns testemunhos aqui do Senhor falando com eles, aqui testemunhos reais, cuidado para que a tua natureza humana, ou para que nesse momento a gente não caia naquela armadilha de pensar: não, isso aí foi emoção, isso aí foi da cabeça. Não foi, gente, foi ministração do Espírito Santo na vida de cada um. E entenda que de todos os tipos de relacionamentos que Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo, que com a palavra deu origem a todas as coisas, que chama cada estrela pelo nome, nenhuma delas deixa de atender o seu chamado, e que governa todas as coisas e que é soberano sobre todas as coisas, e basta a gente analisar um pouquinho do que a gente conhece sobre o espaço e o universo, e a gente começa a ter uma pequena ideia da grandiosidade do nosso Deus. Esse Deus que podia ter escolhido qualquer dinâmica de relacionamento com a humanidade, podia ter escolhido que nós nem mesmo o conhecêssemos, soubéssemos da sua existência, poderia ter escolhido nos tratar como servos, como escravos, e não nos dar direito nem mesmo a capacidade de pensar ou tomar decisões, mas esse Deus escolhe se relacionar conosco através do relacionamento de um pai e filho. Através dele se colocar como pai e nos receber e aceitar como filhos através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor Jesus. Esse é o relacionamento que Deus estabelece, podendo de tantas outras formas se relacionar conosco. Deus escolhe um relacionamento pessoal, como nós vimos aqui e ouvimos, e testemunhos são maravilhosos, porque eles nos mostram o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, daqueles ao nosso redor. Então, se Deus fizer algo na tua vida, não guarda só para você, não. Compartilha, fortalece a fé dos teus irmãos, deixa outras pessoas saberem o que Deus tem feito em você.
Mas esse é o relacionamento que Deus escolhe ter conosco, um relacionamento pessoal. Ele te conhece pelo nome. Você não é parte do grupo 1.462.000 que se reuniu nesse domingo à noite na Vida Church em Intergarden. Ele te conhece pelo nome. Quando nos reunimos como igreja, a presença de Deus está nesse lugar e Ele te conhece, Ele olha para você e Ele ouve a sua oração. Dá para a gente entender isso? O mesmo Deus que sustenta todo o universo, olha para a gente, ouve a nossa oração, nos ama, se importa conosco e deseja ter um relacionamento conosco. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. E isso está disponível para você, isso está disponível para mim. Se você ainda não teve essa experiência, tudo que você precisa fazer é abrir teu coração para Jesus e dizer, Senhor, eu quero te conhecer. E eu vou te fazer um desafio. Se, conforme eu falava, algo despertou no teu coração, eu quero isso, eu preciso de mais disso, eu quero me aprofundar nisso, eu quero conhecer mais. Vou te desafiar na saída do nosso balcão do Welcome. Passa ali. Conversa com o casal que estiver ali, diga, olha, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais, eu quero me envolver mais. A gente vai te conectar num TDV, que é o nosso grupo pequeno, a gente vai te conectar com um discipulador, alguém para caminhar com você nessa nova etapa, para te ajudar nesse processo, para que você possa experimentar da presença de Deus de uma forma diferente e nova, como você ainda não experimentou. Tudo que você precisa fazer, pedir ao Senhor para que Ele se revele a você, e Ele vai se revelar. Ele prometeu na palavra dEle, que se nós o buscássemos de todo o coração, nós o encontraríamos. Ele não se esconderia de nós, ele seria achado por nós. É essa experiência que faz com que o nosso coração queime e cheio de esperança e alegria, como nós vimos aqui com o pessoal do Youth, com os nossos adolescentes, voltaram com o coração transbordando, e quando nós temos alguma experiência nova com o Senhor, é isso que acontece, o nosso coração se enche de alegria, se enche de fervor, de vontade de compartilhar, de vontade de experimentar mais, de querer mais. Eu me lembro na minha adolescência, numa época que eu tive o meu relacionamento com o Senhor Jesus avivado de uma forma nova, e eu queria estar em todo culto, eu queria participar de tudo que tivesse, 4, 5, 6 ministérios diferentes, e tinha culto no domingo, eu estava lá de manhã e à noite, tinha culto de segunda-feira, terça, quinta-feira, culto de adolescente no sábado, não queria sair mais de lá porque o meu coração queimava desejando mais da presença de Deus, queria colocar todo o meu tempo e tudo que eu tivesse à minha disposição para conhecer mais a Cristo. O problema é que, se a gente não tomar cuidado com o passar do tempo, o coração que queimou por Jesus, que teve essa experiência, esse encontro pessoal com Jesus, que teve esse coração desperto para a realidade que Jesus é real e que Ele é um amigo próximo, e esse desejo de conhecer mais a Ele, pode começar a esfriar com o passar do tempo, se nós não prestarmos atenção. Se nós voltarmos para o livro de Levítico, nós vamos entender que, dentre as ordenanças que Deus dá para o seu povo, e foi interessante, o pastor Claire mandou uma mensagem com esse versículo também no grupo dos pais, dos acampantes, versículo capítulo 6, Deus diz a Moisés, dando instruções sobre o sacrifício, diz, olha, o fogo do altar não vai se apagar. Inclusive no capítulo 9, é o próprio Deus quem acende o fogo no altar, e ele diz o seguinte, agora vocês têm que manter. O fogo precisa continuar aceso para que o nosso fervor, para que o nosso amor pelo Senhor continue queimando, como nos primeiros dias. Nós precisamos estar dispostos a alimentar esse fogo dia a dia, a não deixar a chama diminuir, a não deixar a chama se esfriar, a não deixar que outras coisas cheguem e apaguem aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração, para que essa chama continue queimando, ou se talvez ela já se esfriou, se talvez tenha uma fagulhinha pequenininha ali, nós podemos alimentá-la para que ela volte a crescer. Não é nossa responsabilidade acender o fogo, nós simplesmente alimentamos, passando tempo com o Senhor, nós alimentamos, desenvolvendo uma vida de comunhão com o Senhor. A nossa responsabilidade é alimentar a chama, para que ela continue queimando todos os dias. Sabe por quê? A gente se acostuma. E a gente se acostuma com coisa boa, e a gente se acostuma também com as coisas, com as rotinas que a gente tem. Por exemplo, tá calor hoje, né? Aqui. Mas e lá fora, como é que tá? Lá fora está bem mais quente, a gente se acostumou com o frescor aqui de dentro, ao ponto dele já não ser tão fresco quanto a gente gostaria. A gente se acostuma com tantas coisas no nosso dia a dia, eu me lembro quando eu mudei para cá, porque, por exemplo, no Brasil, você comprou alguma coisa, mudou de ideia, você tem que levar a certidão de nascimento do trisavô para ver se você consegue trocar. E aí, quando muito, a galera surgiu o tal do Celso Russomano, lembra do Celso Russomano? Aí o povo levava ele, aí jurava. E assim... E nada, e o máximo que você conseguia era uma troca, com 30 dias ali. Aqui você chegou, olhou, não gostou, tá aqui, ó, não gostei, não quero mais. Ah, tá bom, quer em dinheiro ou quer no cartão? Coisa fácil, a gente se acostuma com aquilo. No começo me causou choque, hoje já
tranquilo, normal, a gente se acostuma com o que é bom. E quando a primeira vez que nós conhecemos a Cristo, parece que a gente está respirando pela primeira vez, parece que a gente estava embaixo d'água, sem ar, e de repente a gente saiu e respirou. Meu Deus do céu, isso é vida, isso é oxigênio, eu estou respirando. E a gente se sentiu aliviado e cheio de vida. Só que a gente não passa 24 horas pensando, nossa, eu tenho que respirar. Nossa, eu tenho que respirar de novo. Nossa, eu tenho que respirar de novo. É algo natural. A gente se acostuma com respirar, a gente se acostuma com o fôlego de vida que a gente recebeu. E se a gente não tomar cuidado, a grandiosidade daquilo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas se torna algo comum. De que a gente fala, de que a gente compartilha às vezes, mas a gente perde aquele senso de fascínio, a palavra em inglês que é aquele senso de meu Deus, isso é grandioso. Aquele fascínio da grandiosidade de conhecer a Cristo. A gente não pode deixar nunca que isso aconteça, a gente precisa continuar alimentando no nosso coração e voltar ao nosso coração constantemente a grandiosidade daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a grandiosidade do preço que foi pago pelo Senhor Jesus na cruz, a grandiosidade que é saber que o Deus Criador de todas as coisas nos ama, se importa conosco. E para que a gente possa manter essa chama acesa, a palavra de Deus nos dá orientação em vários lugares. E uma delas, muito importante para nós, eu queria compartilhar com você hoje, está lá em Gálatas 6, capítulo 7. Eu vou ficar atento com o meu tempo aqui. Está indo embora, meu Deus. Gálatas 6, a partir do versículo 7, diz o seguinte: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Para que nós possamos alimentar a chama do Espírito Santo no nosso coração, a chama do nosso amor por Jesus, do nosso fervor, do nosso desejo de mais e mais do Senhor, temos que tomar a decisão diária de alimentar nosso relacionamento com Deus, de escolher onde nós, e a analogia que o apóstolo Paulo usa, que escrevendo aos Gálatas, é o seguinte: você tem dois campos na sua vida. O campo da sua natureza humana, ou seja, o campo que vai produzir os frutos relacionados aos seus desejos carnais, à tua vontade humana, aos seus impulsos, às suas cobiças, ao seu ego. E você tem o campo do Espírito, do teu relacionamento com Deus. E Deus te deu um saquinho de sementes na sua mão aí. Falou o seguinte, está aí para você. Você tem um saquinho com 24 sementes, é que é 1 hora de cada dia que você tem. Você tem 24 horas no seu dia. Você tem um saquinho de sementes de tantas horas que você permanece acordado, de tantos recursos que você tem à tua disposição, de tanto tempo, atenção, emoções. Essas são as tuas sementes, o que Deus confiou na tua mão. E Ele olha para a gente e fala o seguinte, está na tua mão, escolha onde você vai lançar as tuas sementes. E nós temos a opção de lançar as sementes no terreno da nossa natureza humana, lançar o nosso tempo, os nossos esforços, aonde nós investimos os nossos pensamentos, as nossas preocupações, as nossas conversas, brincadeiras, recursos, para satisfazer a nossa vontade humana, as nossas cobiças, os nossos desejos, aquilo que nos traz alegria, mas que não produz presença de Deus ou glória de Deus na nossa vida. Ou a gente pode investir o nosso tempo, nossos recursos, nossos pensamentos, nosso coração, nossas emoções, aquilo que Deus tem confiado a nós, em desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, para que nosso coração continue a queimar sempre como Ele queimou no primeiro dia. Tudo que a gente precisa fazer é priorizar ter tempo com o Senhor. Onde é que nós temos colocado as nossas sementes? Em qual terreno? Porque a Bíblia diz aqui, claro, de Deus não se zomba, onde a gente planta é o que a gente colhe. Algum tempo atrás, ano passado, ganhou destaque algumas reportagens sobre lotes e lotes de cacau que estavam contaminados com altos índices de chumbo e outros metais pesados por conta de uma contaminação do solo. O solo, por contaminação industrial e por mau uso de pesticidas, o solo ficou carregado de metais preciosos e o cacau que nasceu ali absorveu aqueles metais pesados, e o cacau que nasceu ali absorveu aqueles metais e contaminou, inclusive, no final, o chocolate que era produzido com aquele cacau. A qualidade do solo afeta a qualidade do fruto.
E a realidade é essa, onde é que nós temos plantado a nossa semente, o que tem sido prioridade para nós. Nós vivemos num mundo em que foi criado um sistema de cultura e valores e rotina tão intenso, que rouba o nosso tempo em família, que rouba o nosso tempo devocional, que rouba o nosso tempo com o Senhor, que rouba o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra, e nós priorizamos tantas coisas, e nós lançamos poucas sementes no terreno do nosso relacionamento com Deus. Mas entenda o seguinte, não é sobre equilíbrio, eu lanço uma semente para cada lado, no final das contas fica no 0 a 0, ele fica bom. O problema é o seguinte, quando você lança uma semente no terreno da tua natureza humana, o que vai produzir é corrupção, é pecado. Quando você lança uma semente no terreno do Espírito, você está produzindo eternidade no teu coração, você está produzindo a semelhança de Cristo na tua vida, você está se expondo à presença de Deus, você está passando tempo com Jesus e Ele vai te transformar de dentro para fora. O problema é que se a gente começa a lançar sementes no terreno da nossa natureza carnal, é como eu me lembro outro dia, um tempo atrás, fomos fazer um churrasco com uns amigos, e a gente estava fora de casa, então a gente levou uma churrasqueirinha pequena e funda. Quem já gosta de fazer churrasco com carvão sabe que churrasqueira pequena e funda é difícil de acender e chegar num ponto legal ali. Com muito custo, cheguei numa temperatura boa na churrasqueirinha ali, consegui chegar para poder fazer, botei a picanha lá, daquela fominha agora, botei a bichinha lá, assim, fiquei meia hora para chegar no fogo, botei a bichinha lá, e começou a pingar um pouco da gordura da picanha, subiram umas labaredas. Um amigo meu, muito bem intencionado, falou assim, vou dar uma ajuda, vai queimar a picanha. Pegou a garrafinha d'água que estava do lado ali e pá! Jogou a garrafa na água, jogou a água no fogo. Eu abençoei a vida dele, eu orei por ele, eu falei, amado do Senhor, que bênção que você fez isso. Era isso mesmo que eu queria. E o fogo que eu gastei um tempão alimentando e desenvolvendo e produzindo para que ele pudesse produzir o resultado que eu queria, o abençoado chegou e jogou água em cima e apagou. Quando a gente planta no terreno da nossa natureza carnal, dos nossos desejos humanos, daquilo que não produz glória de Deus, mas que semeia no nosso coração valores contrários à palavra de Deus, que objetifica as pessoas, que traz valores contrários àquilo que o Senhor nos chamou para viver, essas coisas são água que é jogada na chama do Espírito Santo no nosso coração. Então seja muito prudente com aquilo que você consome, com as conversas que você tem, com os pensamentos que você alimenta no teu coração, com os conteúdos que você consome, o que está na tua playlist do Spotify ou do seu streaming, quantas horas de séries que não produzem nenhuma proximidade com o Senhor, pelo contrário, que tem semeado no teu coração valores que são contrários à palavra de Deus, e quanto tempo a gente tem passado com a palavra de Deus. Quanto tempo a gente tem passado fechado no quarto, como a pastora Paulinha falou aqui, em oração, buscando a presença do Senhor. Gente, isso aqui não é ser extremista e dizer agora desliga tudo, cancela todo o streaming e tudo isso, não. Mas quanto a gente tem sido criterioso em buscar aquilo que produz a glória de Deus no nosso coração, que produz eternidade, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós continuamos lutando com os mesmos pecados e nós continuamos sentindo a nossa vida espiritual paralisada e a gente continua querendo algo novo do Senhor, mas a gente não vê a eternidade do Senhor sendo produzida nas nossas vidas, a gente não vê o céu sendo produzido em nós, a gente não vê o caráter de Cristo sendo produzido em nós, porque a gente continua entretendo situações e coisas que estão nos prendendo e nos aprisionando num estilo de vida contrário à palavra de Deus. Escolha onde você vai lançar as suas sementes, o que vai ser prioridade para você. A gente tem a mesma quantidade de sementes, tem uma quantidade limitada de sementes, 24 horas no dia. Um tempo em que você consegue se concentrar e ter atenção, um tempo que você está acordado, quantidade de recursos, tempo com a tua família. Seja intencional em usar isso para se aproximar do Senhor. Priorize estar com o Senhor. A gente tem tempo para o que é prioridade para a gente. A gente tem tempo para o que a gente realmente quer fazer. É só ver quanto tempo às vezes a gente passa num aplicativo de rede social, quanto tempo às vezes a gente passa fazendo outras coisas e que a gente encaixa na nossa rotina. Se você quer que a chama do Espírito continue queimando no teu coração, porque é muito comum às vezes voltar de eventos como esse, eu tenho tantas histórias de acampamentos ao longo da minha caminhada com Jesus, em que eu voltava incendiado e cheio, e a minha mãe olhava para mim e falava, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Chegava, arrumava as coisas sem ela pedir, fazia, estava assim, uau, durava 2 dias. E depois já esfriava tudo de novo. Por quê? Porque eu estava naquela emoção e naquele ímpeto, mas eu não cuidava em continuar alimentando a chama e aquilo ia se esfriando, porque eu ia deixando que a água fria fosse sendo jogada naquilo que o Senhor tinha acendido. É Deus que acende a chama e a gente não precisa se preocupar, não é uma lista de regras que nós seguimos, é simplesmente passar tempo com Jesus.
Passa tempo com a palavra de Deus, mergulha a tua mente. Por que o Passion é um momento tão especial? E um acampamento como esse, ou acampamentos produzem algo tão especial como nós vimos, e como Deus fala diretamente, mostrando que Ele conhece, e estavam todos tão sensíveis, é porque houve busca, mas porque acampamentos como esse são preparados para que nós e os adolescentes saiam da rotina, não tenham contato com tantas distrações ou com tantos frutos desse terreno carnal e sejam focados em buscar a presença de Deus. Acorda de manhã, louvor de manhã, palavra, mais louvor, volta para o hotel, reunião de grupo pequeno no quarto, vai para o tempo livre, volta para o culto, louvor de novo, palavra, louvor de novo, volta, grupo pequeno no quarto. E uma imersão na palavra de Deus, isso gera transformação. O problema é que se a gente viver isso só em acampamentos, só depois para os casais no Get Together Camp e para outras coisas, a gente vai viver um ano, a gente vai viver de ano em ano. Experiências como essas que nós ouvimos dos nossos adolescentes não vão ser o ponto de partida para algo ainda mais profundo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Vão ser memórias que a gente carrega. Nossa, foi tão boa aquela experiência e eu estou esperando o ano que vem para eu ter outra experiência como essa. Deus pode fazer a mesma coisa, como a pastora Paulinha falou aqui, no teu quarto. Deus pode fazer a mesma coisa no teu local de trabalho. Deus pode derramar da presença dEle de maneira sobrenatural aonde você estiver, aonde eu estiver. Mas nosso coração precisa estar disposto a lançar as nossas sementes no terreno que vai produzir vida eterna. Porque esse é o objetivo que o Senhor nos chamou. Entenda que nós não fomos chamados para ter uma vida confortável e satisfeita simplesmente aqui na terra. Cristo nos dá uma vida plena. Mas nós não fomos chamados para construir castelos aqui na terra, nós somos chamados para caminhar em direção a Jerusalém celestial, para caminhar em direção a uma eternidade com o Senhor Jesus. E é esse trajeto que Ele está nos levando em direção, e para que nós consigamos permanecer e perseverar nessa jornada e chegar até o fim, a gente precisa se alimentar bem espiritualmente. A gente precisa de tempo com o Senhor, a gente precisa de tempo no secreto. A gente precisa aprender a reconhecer a voz do nosso Senhor. Nós não conseguimos mudar a nossa natureza e o nosso caráter. Quem trabalha nisso é o Espírito Santo. Não é pela nossa força, não é pelo nosso empenho em seguir uma lista de regras, porque os princípios do Evangelho aos olhos humanos são impossíveis. Ama teu inimigo. Se alguém te fez mal, vai lá e devolve em bênção. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, vai caminhar mais uma. Mas eles são totalmente naturais na vida de alguém que é transformado dia a dia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e conforme você se expõe à glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo te transforma de dentro para fora. E aquilo que para a gente era difícil, impossível, começa a se tornar um hábito natural de uma vida que está mergulhada na presença de Deus. Não é sobre perfeição, porque nós não somos perfeitos, a gente nunca vai ser perfeito até chegar na glória. A gente vai pisar na bola eventualmente. Mas é sobre consistência, é sobre entrega, é sobre deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer em nós. Mas para isso, a gente tem que escolher onde a gente vai lançar as nossas sementes. Você pode se colocar de pé, eu queria orar com você. Não sei como você chegou e qual tem sido a sua situação, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor que fez o teu coração queimar, de você dizer, Jesus, o Senhor é real, não é só uma história que eu ouvi, não é só algo que me disseram, mas o Senhor é real, eu quero orar por você, mas mais do que só a minha oração, Deus quer ouvir a tua voz. Então fale com Ele nesse momento, nós vamos orar brevemente, põe a tua mão no teu coração e diga, Jesus, eis-me aqui, Senhor, ouve cada oração nesse momento, ó Pai, conforme o Senhor passeia no nosso meio aqui, fala com o Senhor nesse momento. Abre teu coração, fala, Jesus, eu quero te conhecer, eu ouvi isso. O Espírito Santo está despertando o teu coração, dizendo para você, olha, você precisa disso. E está essa fagulha no teu coração, dizendo, eu quero mais, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter experiências novas. Senhor, visita cada coração, conforme nós falamos com o Senhor. Pai, ministra da tua presença, derrama da tua presença, se revela, Senhor, de maneira especial, de maneira como nunca antes experimentamos, de maneira, Senhor, ainda mais profunda. Leva novas experiências, ó Pai, e reacende a chama, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Acende essa chama, Pai. E se você chegou aqui, talvez o teu coração já queimou, ardendo pela presença do Senhor, cheio de alegria, de esperança, transbordando, mas com o tempo, as circunstâncias, as situações esfriaram o teu coração, ou você permitiu que a água fria caísse ali na chama. O Senhor te chama de volta, hoje Ele deseja reacender essa chama, porque quem acende a chama é Ele. Então o que você precisa fazer é alimentá-la. Se você deseja começar a alimentar essa chama para que ela cresça novamente no teu coração, e para que ela comece a te incendiar de dentro para fora,
Quero orar com você também. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor, nós chegamos diante de Ti, ó Pai, pedimos perdão se deixamos, ó Pai, a chama esfriar, Senhor. Se deixamos que distrações, que os prazeres desse mundo, que a cobiça desse mundo, que, Senhor, o nosso ego e que tantas outras coisas nos fizessem correr atrás daquilo que não produz a Tua glória, que não produz a Tua presença, mas que, pelo contrário, nos produz afastamento do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. E agora, Senhor, nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Reacende a chama, Senhor. Acende o nosso coração. Reacende a chama do Teu Espírito no nosso coração. E desperta-nos, ó Pai, para Te buscar mais, Senhor. Para Te buscar mais e mais. Ó Pai, para que a cada dia esteja o nosso coração desejoso de Te conhecer, de passar tempo contigo em oração, com a Tua palavra, Senhor, nos aprofundando, de iniciar um discipulado, ó Pai, de nos aprofundar na Tua palavra. Senhor, que nós nunca nos esqueçamos do Teu amor, mas que possamos buscar em Ti, Senhor, a solução para toda e qualquer situação, confiando no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não olha para nós com ira ou com indignação, Senhor, mas o Senhor olha para nós com misericórdia, com graça e nos recebe de braços abertos, Senhor. Bendito é Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.